Olá, muchachos! Como vocês estão? Meu nome é Renata Duran e eu sou a sua professora de espanhol. E eu vim aqui hoje falar com vocês de um assunto importantíssimo: conectores. Sabe por quê? Porque cai no vestibular. Os conectores te ajudam muito quando você consegue entender o que eles estão fazendo no texto. E alguns vestibulares ainda além disso. Por quê? Alguns vestibulares cobram o que, qual é o sentido que está sendo expresso ali naquele momento. E aí que é o que? Mais preocupante ainda, porque uma coisa é você saber e te ajudar a resolver o texto, a resolver a questão, e outra coisa é quando ele te faz uma pergunta direta em relação a isso. Quando ele te faz uma pergunta direta em relação a isso, você precisa tomar mais cuidado ainda para você acertar e não ter nenhum problema. Vem assim, ó. Los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. Então vem cá. Olha que legal isso aí, né? O que eu tô falando para vocês? Que eu uso esse conector para quê? Para unir algumas palavras ou expressões e também trazer o quê? Uma relação. Então eu trago uma relação que ela está expressando através dessa palavrinha ou dessa expressão. Adición. Então tem relação com conexão de adicionar algo. Posso usar además, asimismo, del mismo modo, de la misma manera, igualmente, no solo, sino también e também. Então tudo isso eu vou estar o quê? Usando esses conectores para adicionar uma informação. Quando eu uso conectores de causa, a causa de, como, por culpa de, porque, pues, puesto que, visto que, dado que, já que. Então eu faço o quê? Eu faço uma relação entre as duas orações de quê? De causa, quando eu uso esses conectores que eu coloquei aqui para você. Oposición, ou seja, quando eu faço na relação entre as minhas orações, uma relação de oposição entre elas. Apesar de, ao contrário, aunque. O aunque é muito importante, que é como se fosse um ainda que nosso. De lo contrario, sino, mientras que, no obstante, pero, sin embargo, sino. Os conectores, eles são muito importantes, principalmente os de oposição. Os de oposição aparecem muito na prova de vocês, então dê sempre uma atenção mais especial para os de oposição. Obviamente que outros podem cair também, mas esse sempre tem um gostinho especial, então analisa ele um pouco mais, né, com uma atençãozinha redobrada aí, porque é muito importante. E obviamente, gente, aí fica aí, ó, a primeira dica da nossa aula de hoje, que ela é importantíssima. Você precisa sempre entender o contexto que aquilo ali está sendo colocado e inserido. Eu não posso simplesmente olhar o conectivo e falar, opa, causa, opa, oposição. Óbvio, o conectivo ele te ajuda, mas você precisa primordialmente olhar o contexto. Qual é o contexto que está acontecendo aquele momento textual ali? Porque aí sim você consegue responder com clareza. Uma outra dica é você guardar pelo menos 3 conectores de cada um, né? Então, 3 de causa, 3 de oposição. Por quê? Porque você consegue fazer essa troca na hora da prova e ver se funciona. Se funcionar, você já sabe que, né, é um conector de causa, de oposição, enfim, do que for. Consequência. A consequência de, em consequência, entonces, por consiguiente, por lo tanto. Percebe que eu também tenho esse tipo de conector em relação, né, às orações, entre essas minhas orações, de forma plena, quando eu uso esses conectores aqui em relação à consequência. Temos aqui ordenar, añadir, exemplificar, opinar, explicar e reafirmar. Também são conectores que também vão fazer esse elo entre as duas orações. E aí, obviamente, né, quando eu falo de ordenar, em primeiro lugar, por um lado, por outro lado, para concluir. Então, se eu vou añadir informações, además, incluso, asimismo. O que é añadir? Colocar mais informações, tá? Exemplificar, então eu vou dar exemplos, por exemplo, em concreto, em particular. Opinar, então eu vou dar a minha opinião sobre aquilo. Considero que, em minha opinião, segundo minha opinião. Explicar, então eu tenho uma explicação da minha oração anterior.
es decir, o sea, em outras palavras. Eu posso também reafirmar o que foi dito na minha oração anterior. Es realidad, en efecto, en el fondo, fazendo sempre, né, essa ligação com a oração que veio antes. Percebe o quanto é importante e o quanto é legal você entender o que são esses conectores e quais são esses conectores na língua espanhola. Por quê? Porque vai te auxiliar muito na hora de resolver todas as suas questões. Então, o que eu fiz? Eu trouxe algumas questõezinhas importantes que já caíram, obviamente, no vestibular. Para quê? Para que a gente trabalhe essas questões juntos e aí sim você perceba que não tem mistério, não tem essa dificuldade toda e que se você conseguir perceber o sentido no texto junto com o que está sendo pedido, vai facilitar e você vai resolver sem problema nenhum. Por outro lado, também representou para a classe média um passaporte al buen gusto. Nas linhas 28 e 29. Obviamente tinha um texto aqui e eu vou deixar para vocês uma outra dica. Sempre volta lá no texto para ter certeza do que está acontecendo, tá bem? Isso também te ajuda, isso também faz uma diferença muito grande. E aí vem assim. En la presentación de los argumentos, el fragmento introducido por la expresión por otro lado tiene la siguiente función. Então, ela tem aqui as alternativas. Corregir um dato, sumar uma informação, aclarar um ponto de vista, introduzir uma explicação. Percebe que ele usa o por outro lado. Quando eu estou dizendo por outro lado, percebe que eu estou fazendo o quê? Eu estou somando uma informação. Eu já falei de uma informação no texto, eu já apresentei um argumento e eu estou colocando o quê? Por outro lado, um outro argumento. Então, eu estou o quê? Somando uma informação. Percebe comigo o quanto faz diferença você entender o sentido que aquela frase expressa? Aqui, quando ele diz por outro lado, já fica claro para você que ele está colocando o quê? Uma informação a mais. Ele está acrescentando aí uma outra informação importante que você precisa saber. Agora, aquilo que eu disse de voltar no texto é sempre importante, tá? É sempre importante que você volte, que você procure nas linhas, né, que ele coloca para você na questão, a retomada dessa palavra, o que está fazendo relação com o antes e com o depois, porque isso também vai te auxiliar muito na hora da prova. A UERJ costuma cobrar muito esse tipo de questão relacionado a conectores, a momentos temporais. A UERJ usa muito isso. E no quisieran sentir el horror a lo que parece existir, mientras lo leemos. Y sin embargo, nunca ha sido. Línea 23 y 24. Los conectores destacados establecen relación de sentido entre lo que viene inmediatamente antes y después en el fragmento entresacado. Este sentido se puede definir respectivamente como, percebe aqui comigo, ó, y no quisieran sentir el horror a lo que parece existir mientras lo leemos. Então, enquanto nós estamos aqui lendo, eu não queria o quê? Sentir o horror ao que parece sim existir. Então, percebe que esse mientras existe um enquanto. Então, tá fazendo o quê? Uma simultaneidade. Então, ao mesmo tempo que eu leio, eu sinto esse horror. Beleza. E, sin embargo, nunca ha sido. Quando eu pego e, sin embargo, nunca ha sido, percebe que eu tenho uma relação de sentido de adversidade. Porque, e porém, não consegui. É um porém aí, nunca foi dessa maneira. Então, eu tenho um porém nesse momento. Então, só pode ser a letra D. Percebe que as outras alternativas não têm relação com o que está sendo dito. Eu não tenho contradição, eu não tenho uma finalidade, eu não tenho uma adversidade na relação do mientras, porque pelo contrário, eu estou fazendo algo simultâneo aí. Então, por eliminação, você conseguia descobrir, porque o mientras fica muito fácil de você resolver. O sin embargo é um pouquinho mais complicadinho de você entender que nesse caso aí, ele está falando de adversidade. Percebe o que eu falei em relação a sentido. Eu preciso olhar sempre a palavra, o texto, para ver o que está fazendo sentido ali. Isso é importante porque percebe que a gente fez uma relação de simultaneidade com um conector de oposição. Por que a gente fez isso? Porque ele também tem outros valores.
Então, por isso que é tão importante que você volte, que você retome nesse texto para poder entender qual é o valor que está sendo expresso. Beleza? Vamos lá para a última para fechar. O sea, efectuar un transfer de ideas. Viñeta 12. El término subrayado tiene la función de introducir una idea de. Percebe que é ou seja, efetuar um transfer de ideias. Então, esse ou seja está fazendo o que em relação à oração anterior que nós já vimos? Explicando essa oração anterior. Então, é uma explicação. Então, é a letra B. Eu acho que deu para entender perfeitamente como é que vocês podem usar os conectores a favor de vocês, para que vocês consigam compreender tudo e não tenham nenhuma dúvida na hora de fazer as questões. Tá bem? Nos vemos na próxima aula. Besitos! Adiós!